Boa noite, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Seridó Espírita, iniciando nesta noite do dia 2 de agosto de 2021, mais um Café com Kardec e amigos. Estamos então abrindo o mês de agosto e estaremos recebendo aqui com muita alegria o nosso amigo Marco Lima, integrante do Grupo Acorde, presidente da Federação Espírita Paraibana, e ele vem hoje falar sobre o objetivo principal desse programa, que é Kardec. Vem falar sobre uma obra magnânima do mestre Lyonês, intitulada O Céu e o Inferno. Estamos aqui, meus amigos, na parceria com os canais Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade, também com os amigos da TV Secal e Rádio Portal da Luz, numa parceria na realização de mais esse programa dentro da grade de programação do canal Seridó Espírita. Então sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Vamos então chamar para nossa tribuna virtual o querido Marco Lima. Seja bem-vindo, Marco. Olá, meus amigos, muito boa noite. Uma alegria no coração voltar a participar com vocês desse momento de reflexão e estar com amigos tão queridos aqui do Rio Grande do Norte, né? Vocês que fazem parte do Seridó Espírita, somos parceiros, somos amigos e companheiros, né? Do ideal. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, abraçar os amigos da Federação do Rio Grande do Norte, nosso presidente Éden, a sua companheira e os demais amigos, nosso Igor, que já esteve aqui já dando um abraço para a gente, né? Acompanhando. Então, é uma alegria, Wesley, a gente está por aqui, né? Mais uma vez, só corrigindo que atualmente eu estou na vice-presidência, né? Concluí o meu mandato, né? E atualmente eu estou na vice-presidência, o presidente é José Raimundo, e estamos aqui também para abraçá-los, né, nesse grande clima de unificação que existe entre nós. Muito bem, Marco, muito bem. Então você veio hoje falar aqui sobre essa obra do Kardec, né, falar sobre o céu e o inferno nessa visão espírita. Queremos informar aos amigos que acompanham o programa e que habitualmente acompanham o Momento de Arte Espírita no início, mas nós não poderíamos perder a oportunidade de estando com o Marco, que também integra o grupo de arte espírita, o Grupo Acorde, né? Em algum momento aí da sua fala, fique à vontade também para fazer essa interação através da arte espírita que tanto nos eleva. Então, Marco, seja muito bem-vindo, fique à vontade e a palavra é tua. Pronto, eu posso começar cantando então, né? Já que facultou aqui, então a gente já vai abrindo os canais da... Vou cantar uma canção do Nando Cordel, O Tom da Paz, que foi gravado pelo Grupo Acorde, e tem, assim, uma reflexão muito importante que tem a ver com o que a gente vai refletir, né? Esses pontos de destaque, né? Que a obra nos traz a respeito do livre-arbítrio, né? Das consequências dos nossos atos. Então essa música fala sobre isso, O Tom da Paz. A gente da nossa vida o que bem quer, fazer o bem, fazer o mal é opção. A gente nunca vai sofrer o que não fez, só ganha amor quem já doou seu coração. Atenção, cuidado com a estrada que você vai percorrer enquanto está aqui. Se a gente vem pra melhorar, se a gente vem pra aprender, fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Se a gente vem pra melhorar,
Se a gente vem pra aprender, fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Eu sou o tom da paz, da paz, da paz. O tom da paz, da paz, da paz. Eu sou o tom da paz, da paz, da paz. O tom da paz, da paz, da paz. Essa canção do Nando, ela tem uma significação, né, um significado assim, importante, porque fala de escolhas, né? A gente faz da nossa vida o que bem quer, fazer o bem, fazer o mal é a opção. Só que existe uma justiça nisso, né? A gente nunca vai sofrer aquilo que a gente não fez, a gente não vai colher aquilo que a gente não plantou. E o Céu e Inferno, que é a quarta obra, né, da codificação na sequência, vem trazer para a gente uma compreensão, né, no Folha de Rosto, nós temos o subtítulo, né, um título que é consequente, o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, é uma obra que vai tratar exatamente, né, de como essa justiça vai se concretizar aqui no plano físico, onde nós estamos, né, de fato, a justiça, ela não só ocorre lá do outro lado, mas ela já é patente aqui na dimensão corporal, física, como também na dimensão espiritual. Então, estamos analisando uma obra que vai refletir a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que exatamente fala nisso, né, de penas e gozos, né, da vida terrena e penas e gozos da vida futura. E se existe justiça, né, justiça na aplicabilidade dessa lei, né, da lei divina. Então, a gente vai refletir um pouquinho, trouxe alguns pontos de reflexão, a obra é muito, realmente robusta, né, contém, como segundo Allan Kardec, contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, né, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. E ele divide, né, Allan Kardec, em duas partes, né? A primeira parte ele vai chamar de doutrina, né? Essa primeira parte de questões filosóficas, de questionamentos de pontos de vista que até então aprendemos, né, com as tradições, com as diversas correntes filosóficas e doutrinárias a respeito dessa temática, ele tenta desconstruir exatamente todos esses pontos, ou construir uma nova compreensão, né, digamos assim, uma nova realidade sobre esses pontos. E conclui com exemplos, né? Então, é uma obra que tem aspectos teóricos e aspectos práticos, né? Ele vai falar da vida espiritual, o destino, né, o acolhimento desses espíritos que tiveram uma condição mediana, uma condição feliz e uma condição equivocada, ou sofrida, ou que tornaram, ou fizeram da sua vida, né, um apanhado de questões negativas, né, de equívocos, e daí essas consequências aparecem, né, então ele vai analisar os suicidas, né, aquelas pessoas muito equivocadas que se atrapalharam, né, como diz Alberto Almeida, na sua existência, e perderam, assim, o sentido existencial. Então é importante, né, essa obra, porque traz um universo muito importante de compreensão a respeito disso. E é interessante que Allan Kardec vai trazer um texto do Velho Testamento, né, de Ezequiel, onde está patenteado exatamente a noção que o livro quer dar sobre justiça divina. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque vejam o contexto, como Allan Kardec via a revelação espírita, né? A sequência, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, dialogando uma com a outra, né? Ampliando a compreensão de uma com a outra, mas jamais, né,
tirando a compreensão, né, desconstruindo, né, o que foi construído lá, de certa forma, com ideias básicas, com noções preliminares, né, da primeira revelação, da segunda, né, quando Jesus trouxe mais algumas coisas, e a terceira que vem no campo da racionalidade, né, de um momento muito importante que a humanidade já estava com maturidade suficiente, com compreensão para receber essas informações. Então, ele usa um texto do Antigo Testamento, diz assim: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio. Olha que interessante, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, é exatamente essa ideia aqui que Allan Kardec vai falar sobre justiça divina. Deus não quer a extinção, né, dos seus filhos, não quer a condenação eterna dos seus filhos. Isso não faz o menor sentido dentro de uma justiça, né? Erros pontuais serão pagos por penas eternas, né? Isso não faz o menor sentido. Então, que não quer a morte do ímpio, e sim que ele se converta, né? Ou seja, o processo da evolução, do crescimento, que é comum a todos os espíritos, e deixe o mau caminho e que viva. Então, é uma obra que é muito vasta, né? A abrangência, né? Nesse campo das esperanças, das consolações, das respostas que nós precisamos. Então, nesses 30 minutos que nós teremos, eu vou trazer alguns pontos, né, de reflexão também, corroborando com outros tantos, né, outros tantos pontos que a obra nos traz, mas é importante a gente, né, partir de algum lugar, né? A obra é muito grande, e eu vou trazer aqui alguns aspectos, eu vou tentar até compartilhar aqui com vocês, e aí a gente vai vendo alguns pontos que eu selecionei, tá ok? Vou colocar aqui na tela alguns aspectos. Ok. Pronto, eu só queria que o nosso amigo me dissesse se está chegando bem. Aí. A gente vai interrompendo, tá? Na medida que a gente for. Tá tudo bem aí? Tá chegando bem? Por favor. Está ok, Marcos, está movendo bem. Maravilha, né? O Então, slide está ok. Que maravilha. Então, eu trouxe essa imagem aqui que eu achei interessante, porque essa imagem nos traz momentos, né? Assim, passa para a gente impressões de um céu mais colorido, de um céu mais cinza, de horizontes mais claros, horizontes mais escuros, que exatamente reflete a ideia de céu e inferno que a doutrina nos traz. Não é algo que seja um local específico, né, onde a gente vai sofrer as nossas desventuras e gozar das nossas venturas. É algo assim muito tênue, que está em nós, que de repente pode se transformar, né? É algo muito de estado de alma e não de lugar específico. Então, essa imagem me passa muito isso, sabe? Esse momento de fluidez, né? De transformação, em determinados momentos a gente pode estar vivendo esse céu cinza, mas de repente a gente pode estar noutra dimensão. Então, essa é a obra que Allan Kardec foi publicada no 1º de agosto, caso ontem, né? Está fazendo 156 anos, foi publicado em 1865. Nós tivemos 2 edições, a primeira em 65 e a segunda em 69, a edição definitiva, né? Quando nós tivemos, então, as considerações, as recapitulações de Allan Kardec. Na primeira tinha um prefácio, né? E já nessa definitiva foi retirado, mas na edição de Noleto, essa aí que aparece, ele resgatou, né, esse prefácio, que é muito interessante. Allan Kardec já vai falando assim, ó, no prefácio da obra. O título dessa obra indica claramente o seu objetivo. Nela, reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino.
né? Com nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema pré-concebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos espíritos. Então, esse é um prefácio que já fala do que pretende Allan Kardec com essa obra, né? Então, o objetivo da nossa reflexão é compreender o significado do céu e do inferno na visão espírita, buscando o entendimento na aplicabilidade da justiça divina, né? Como essa justiça ela é aplicada em relação a isso, como ela, trazendo os atributos de Deus, né, sendo Deus soberanamente justo e bom, perfeito em todas as suas atribuições, então essa justiça certamente é aplicada conforme, né, os seus atributos, né? Não tem sentido uma perfeição absoluta que é Deus, usando de justiça, né, de uma forma parcial ou limitada, né, ou de uma forma que não faz muito sentido a gente compreender um Pai amoroso, justo e bom. Então, a gente vai tentar buscar isso. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a respeito de lugares circunscritos, Allan Kardec pergunta, né, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Aí a resposta: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, né? Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, e como eles estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Então, a gente já vê aí que lugar circunscrito não faz muito sentido, porque sendo um estado da alma, onde nós estivermos, nós também estaremos retratando esse estado de alma, né? Você pode estar no Rio Grande do Norte, aí numa praia belíssima, né? Que as praias belíssimas do Rio Grande do Norte, a mais famosa hoje, né? A Baía Formosa. Mas se você estiver com um estado de alma para baixo, deprimido, com consciência de culpa, com algumas situações assim existenciais confusas dentro de você, uma culpa tóxica, você pode estar no paraíso, mas você não vai sentir a beleza de uma Baía Formosa, né? A beleza das dunas belas, né, que tem aí no Rio Grande do Norte, porque é uma questão interior. Você leva consigo o seu estado de alma. Então, é importante a gente perceber isso. E, às vezes, você não está num local nem tão agradável, né, como a Madre Teresa de Calcutá, né, na cidade, naqueles lugares tão insalubres, tão repleto de dor, de sofrimento, e ela ali era o céu para ela, porque ela estava a serviço do bem, né, a serviço da sua missão humanitária, entendeu? Então, isso, lugar circunscrito, não existe exatamente destinado para essas questões. Então, a visão das religiões tradicionais nos ensinaram isso. Acho que todos nós passamos por isso. A ideia da criação do espírito, né? Nós nascemos no momento da concepção, o espírito está lá, encarnou pela primeira vez ali, ele vai ter uma vida de relação na Terra, que pode durar poucos meses, poucos dias ou muitos anos, até o limite, né? Acho que a maior idade são 120 anos, né? Eu acho que não tem mais idade do que essa, né? O limite de 120 anos, o máximo que chega a experiência no corpo físico, mas enfim, existe a morte, o fenômeno biológico da morte, e o que é que ocorre? Aí tem o julgamento, né? O juízo final, análise da vida terrestre, julgamento, né? Foi uma pessoa boa? Então, nessa análise, se for uma pessoa boa, já tem um destino concretizado, sim, então ele vai para o céu. Essa é a ideia bem objetiva. Mas se ela não foi tão boa, né, foi pouco ruim ou muito ruim, também tem essas variantes, né, essas variantes, ela vai, se foi pouco, vai para o purgatório, e se foi muito ruim, vai para o inferno. Então, essa é uma visão geral do destino, né, do espírito, né, após a morte. Não tem, digamos assim, como diz no
o popular, não tem choro nem vela, né? Se foi bom, vai para o céu, se não foi... Aí o purgatório é uma situação, uma excrescência, né? Que de repente a pessoa fica, vai depender das orações, vai depender do arrependimento, vai depender de uma série de coisas para sair do purgatório esperando uma vaguinha lá no céu para poder sair dessa situação de meio termo, né? Nem está num canto, nem está no outro, né? E aí a gente observa, né, como a visão espírita vai dar uma clareada a respeito disso. Mas vamos adiante, né, que a gente vai chegar depois a um gráfico, como a doutrina espírita nos traz uma compreensão mais ampliada. Então, os problemas dessa visão tradicional, né? Para analisar os problemas a visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus, é aquilo que nós falamos. Uma coisa tem que estar vinculada à outra. Não adianta a gente entender, compreender, amar a Deus, né? Entender a sua bondade, a sua infinita misericórdia e justiça, se não aliar aos seus atributos. É Deus e os seus atributos estão vinculados, né? Estão intimamente conectados uma coisa com a outra, né? Se Deus é justo, né? A sua ação necessariamente precisa ser justa. Se ele ama, ele naturalmente ele precisa demonstrar pelo menos um sentido lógico, né? No sentido lógico, amor, justiça, bondade tem que ser expressa, né, nos seus atributos e também nas ações providenciais aqui conosco, né? É comum nós dizermos que Deus é amor infinito, Deus é bondade e justiça infinita. Isso todo mundo, todas as crenças já concordam com isso. Deus é perfeito, Deus é criador de todos os espíritos, nessa compreensão já da unicidade de Deus, né? Deus é sabedor de todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, Senhor dos tempos, né? Do destino. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Então, vamos lá. Então, se a gente tem essa compreensão já pacífica, já um ponto pacífico, aí a gente vai fazendo algumas interrogações que é justo a gente faça, porque o conhecimento precisa realmente ser compreendido, né? Não adianta nós trabalharmos no sentido de uma fé mais racional, e a gente pode perfeitamente fazer interrogações, né? Buscar os porquês, né? É natural isso no nosso nível de crescimento e evolução, a gente dialogar a respeito dessas questões. Então, considerando que esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabe algumas interrogações. Ao criar o espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu e o inferno? Olha só que... Bem, então, Deus é sabedor que ele já ia criar um espírito, né, para ir para o inferno. E isso estaria já determinado, ele já saberia disso. E também para o céu, né? É algo assim que ficaria muito, muito estranho a gente compreender isso. Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno, aí vem a questão, isso estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor, né? Algo a gente a pensar, o livro, né, o Céu e o Inferno, leva-nos a fazer esse tipo de ponderação. Então, se ele já criou o espírito destinado eternamente ao sofrimento, né, isso não estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e misericórdia? Né? Continuando, no capítulo 3, Allan Kardec vai trabalhar a questão da ideia do céu. Né? Falar do céu, pela questão do tempo, a gente vai dar uma segurada aqui mais em alguns pontos. O céu. Então, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunscreve a Terra. Vem do latim coelum, formado do grego coelos, côncavo, imensa concavidade. A teologia cristã reconhece 3 céus: o do ar, as nuvens, o espaço onde se movem os astros e a morada do Altíssimo, região dos que contemplam a face a face. Então, essa é a ideia da teologia cristã a respeito do céu. E os bons vão morar exatamente nessa região do Altíssimo, né? A morada do Altíssimo. E é uma compreensão de lugar circunscrito, né? E aí a doutrina espírita também vem
fazer algumas refutações a respeito disso, quando Allan Kardec indaga: será a Terra o centro do universo? Com o desenvolvimento da astronomia, de todas as ciências que tratam do cosmos, né, isso já não já é ponto pacífico a gente entender que a Terra não é o centro do universo, né? Que a região dos astros são limitadas. Inclusive tem uma fala de Kardec que diz que o universo é um canteiro de obras, né, interminável. Né? O universo é um vasto canteiro de obras. Né? Uns demolem, outros constroem, cada um talha sua pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto do universo. Então, Deus trabalha permanentemente e o universo não tem esses limites, né? Esses limites que, na nossa pequenez, né, de compreensão, a gente colocou no universo. Então, já se fala em universos, né, em várias possibilidades. Então, é algo gigantesco a gente imaginar o macro, né? E aí, Allan Kardec fala o seguinte, em considerações sobre essa questão: a ciência mostrou a nulidade da teoria que coloca a Terra como centro ou eixo. Indaga por que Deus faria da Terra a única sede da vida por toda parte. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificam, o céu foi deslocado, o destino do homem, sua natureza, os atributos de Deus, interação criador e criatura, partindo do conhecido, alcança-se o desconhecido. São pontos de reflexão que Allan Kardec vai colocando na obra para uma compreensão da evolução que essas ciências que tratam já demonstram ser improvável, impossível, né, a Terra ser o centro, né, de tudo. Então, só ter vida aqui na Terra hoje, do ponto de vista astronômico, é improvável, né? É improvável que tenha vida só aqui. Jesus fala de uma forma muito poética que há muitas moradas, né, na casa do Pai, e se existem moradas, existem moradores, né? Se existem moradas na casa do Pai, também existem moradores nessas casas. Traz em termos de E um outro ponto também importante, que a obra da vida, a duração das penas. Sempre deixa abertas as portas de retorno ao bem, pois que subordina essa duração os esforços de cada um. Então, outro ponto também importante a respeito disso, mas eu gostaria de tratar, se fosse possível isso, numa última etapa, se tiver alguma indagação, sobre esse Código Penal, que é muito importante quando ele vai falar das 3 etapas, né, do arrependimento, da expiação e da reparação. Não importa apenas a gente se arrepender do que a gente fez, dos nossos erros, e querer a graça de Deus para zerar, né, os nossos débitos. A doutrina espírita mostra que isso não é também possível, é necessário que, além do arrependimento, esse sofrimento, né, que a gente muitas vezes promoveu no ser humano, promoveu nas próprias escolhas equivocadas, que a gente possa sentir um pouco isso, né, nesse grande laboratório que é a Terra, essa oficina de aperfeiçoamento moral, esse purgatório, né, que é o sentido de Terra como purgatório, vem exatamente trazer a condição da nossa quitação perante as leis divinas, né? Esse momento que a gente está passando aqui é um momento de purgação, né? Certamente, para nos quitar diante das leis divinas e encontrar, então, o caminho da reparação e da felicidade. Então, nós vamos agora fechar o nosso primeiro momento da reflexão, trazendo como é que o Espiritismo entende esse processo da evolução do princípio inteligente, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Em algum momento da nossa história, Deus nos criou dessa forma, né? Simples, uma opção dele, não nos criou perfeitos, nem criou com asas, nem outro com o chifre, né? Não nos criou dessa forma, nos criou simples, ignorantes, com a capacidade. Então, esse é o ciclo da aprendizagem do espírito, conforme a doutrina espírita. Fomos criados por Deus, né? Todos nós, sem exceção. Então, não existe outro criador, né? Existe um criador, né?
que nos criou a todos. Nós temos uma vida de relação na Terra, aí quando já estamos muito mais evoluídos, né, já não somos mais princípio inteligente, já estamos numa condição já de seres espirituais, né, na condição de encarnar e reencarnar em mundos como o nosso planeta Terra, e temos uma vida de relação, né, naturalmente nascemos, vivemos, né, nos divertimos, né, vamos para a Baía Formosa, vamos para a Pipa, vamos fazer um monte de coisa. Aí depois disso tudo, aí a gente vai de volta para o mundo causal, né, o mundo espiritual, que é a nossa morada, né, mais perene. Né, aqui são provas, são escolas temporais. Né, então a gente volta, depois da morte do corpo físico, para ao nosso plano espiritual. Daí, há uma análise, né, essa análise é feita não só por nós, pela nossa consciência, mas também pelos nossos mentores, que nos ajudam também a compreender essa necessidade do ciclo de aprendizado na matéria. E aí vem a questão, não precisa que... Isso é improvável, né? A gente conseguir ter uma nota tão boa, uma nota do Enem, que seja 10, que a gente não vai precisar do aprendizado. Mas vamos dizer que estejamos assim, a gente já concluiu, né, a nossa fase aqui na Terra. Daí, a gente vai continuar a evolução no plano espiritual, né, aguardando, então, já outros voos, outros mundos, né, porque aí também Allan Kardec fala sobre a categoria dos mundos, né, os mundos primitivos, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, e assim vai crescendo até chegar nos mundos felizes, e aí a gente já não sabe mais exatamente como é que é isso, né, de tão elevado que é. Então, a evolução, segundo a doutrina espírita, ela é contínua, né, no mundo espiritual, nós continuamos evoluindo, existem fatores, né, de aprendizado lá também, trabalhos espirituais, famílias, almas que se unem não almas gêmeas, né, almas que se unem pela afinidade, né, de necessidade de evolução, né? E aí a vida continua, como está bem retratado nas obras do nosso querido André Luiz, né, que fala sobre isso. Então, a construção eterna do conhecimento da felicidade, auxiliando a Deus. Então, esse é o processo natural. Mas a gente, digamos que a nossa nota não foi lá tão boa, né? E a gente precisa de um novo momento. E aí vem a reencarnação. E aí a gente vê essa compreensão espírita sobre o ciclo de aprendizado do espírito. E o céu e o inferno estão exatamente nessas vivências, né, conscienciais. Quanto mais a gente se aproxima da lei de Deus, quanto mais a gente cumpre, se esforça, faz um esforço para estar em conexão com Ele, com Deus, né, traduzindo uma consciência mais tranquila, uma paz na consciência, construindo a lei de Deus cada vez mais, compreendendo e construindo essa lei de Deus dentro da gente, né, vivenciando a lei de Deus, mais a gente vai ter felicidade, e, portanto, se isso for sinônimo de céu, é o céu, né? É o céu. Quando a gente tem a paz interior, a paz na consciência, né, os deveres cumpridos, a vontade de crescer, a vontade de trabalhar, de aprender, está sempre nessa dimensão, nessa pegada, a gente vive no céu, seja onde nós estivermos. Caso contrário, um drama de consciência, consciência de culpa, né, situações de relacionamentos confusos, inveja, ciúme, defeitos, vícios morais, aí é o inferno. Seja ele onde estivermos, né, ou seja, onde nós, porventura, estejamos aqui nesse plano terreno. Então, o inferno já passa, o purgatório já passa a ser exatamente aqui, e como também o céu, né? Um pedacinho do céu a gente já pode usufruir nesse território. Então, meus amigos, eu vou agora interromper essa primeira etapa. Vou só pedir aqui para... Pronto, eu vou interromper para a gente fazer aqui alguns momentos também de interações, porque aí eu acredito que, para não cansar tanto as ideias, mas aí a gente vai construindo também mais alguma coisa. Eu acho que foram 30 minutos, não é isso? Estou vendo aqui. De pontos assim que a obra nos traz, para que nós possamos também, se for
né, a interação, fazer alguns pontos assim de construção. Muito bem, Marco. É uma obra muito rica, não é? Verdade. Na verdade, ela é como ele diz, é uma obra que vai trabalhar da doutrina, né, no campo da filosofia, vai trazer esses questionamentos todos a respeito de Deus, a justiça, de céu, de inferno, de anjos e demônios, né? Inclusive, a gente pode até cantar a música que a gente fez, né, sobre os anjos, né? Um dia todos nós seremos anjos, é baseado nesse princípio, né? Que anjos não é não é uma criação pronta, é uma criação de construção, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Um dia sairemos desse ciclo de reencarnação, da roda de Sansara, como falam os budistas, né? Onde a nossa consciência ainda de culpa, a consciência ainda não desperta, uma consciência de sono, ainda nos leva ainda a viver, né, dentro dessa limitação moral, né, onde a gente tem um pouquinho de lampejos de luz, mas também as sombras, né, naquela compreensão junguiana. Nós temos as sombras ainda muito intensas dentro da gente, um inconsciente de muitas outras experiências pregressas que estamos aqui de volta ao cenário, ao proscênio, né, da vida, ao palco da vida, com como outra personagem, né, com outra persona, mas essencialmente trazendo às vezes as mesmas questões, né, para se restaurar, para redimensionar, reaprender, né, e principalmente diluir, né? Diluir as trevas, diluir a nossa consciência equivocada de culpa para uma consciência lúcida. Né? Então, estamos nesse entreveiro, né? De vai e vem, de vai e vem, de volta e vem, porque a gente ainda não teve, né? Esse desenvolvimento do reino dos céus dentro da gente. Estamos ainda nesse processo, né? De construção. Muito bom, Marco. Amigo. É uma obra muito rica, realmente. Temos algumas interações aqui, já algumas perguntas. Eu queria trazer primeiro aqui um comentário do nosso amigo Assis Pereira, da Federação do Rio Grande do Norte, através do perfil de Sandra Borba. Ele colocou aqui: caros irmãos, muita paz com Jesus nas comemorações dos 156 anos da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Abraçamos nosso querido amigo Marco Lima, Assis Pereira. Nosso grande amigo trabalhador. Você é uma inspiração, Assis, para a gente, sempre. E uma alegria, né, estar aqui também compartilhando dessa festa, né, O Céu e o Inferno, é uma obra importantíssima para todos nós. Pois não. Muito bem. E nós temos uma indagação aqui do amigo Rodrigo Ranieri, e ele diz o seguinte, Marco: o Código Penal da Vida Futura, presente nesta obra, seria um desdobramento perfeito da lei de causa e efeito para nosso entendimento? Seria ele um exemplo a ser seguido pelos legisladores humanos? Efetivamente, nós temos, na verdade, são vários pontos, né? Eu toquei só em um deles, né, que fala sobre a questão da necessidade da reparação, né, da expiação, né, do sofrimento, né, do arrependimento, da expiação e da reparação. Esse é o processo, em síntese, que trata a questão do Código Penal da Vida Futura. É interessante como ele coloca isso, porque nada acontece na nossa vida que passe despercebido por essa lei. Né? Nada. Então, a justiça divina é perfeita. E tudo que é feito, tudo que é construído, e isso é construído a nível mental, né? Então, os pensamentos também entram nessa análise também, porque a gente pode não operacionalizar, né, operar, mas se a gente está pensando, se a gente está com ideações, né, negativas, isso tudo também inflige as leis, né, bate de encontro com a lei natural, com a lei divina, e realmente tudo tem efeito, né, todo efeito tem uma causa, né, e se Deus é justo, né, essa é a reflexão de Allan Kardec, então justo há de ser
essa causa. Então, os sofrimentos, né, as grandes perdas, as grandes dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, no mundo de provas e regeneração, não tenha dúvida nenhuma que é fruto exatamente da aplicabilidade da lei de justiça divina, da lei de justiça de causa e efeito, da lei de causa e efeito, que analisa tudo, mas, como disse, né, a lei, ela não é para punir, não é para punir. Lembram o texto de Ezequiel? É muito interessante esse resgate de Allan Kardec, porque é um texto de 4.000 anos, hein? E está falando de 4.000 anos. E diz assim: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, né, que não quero a morte do ímpio. Então, se ele não quer a morte, ele quer que se converta. Não quer a morte, ele quer que se converta. Então, esse converter é o processo da reeducação do espírito. Se as nossas leis, né, em vez de punir, de ter esse aspecto punitivo, pensasse na reeducação dos nossos prisioneiros, né, daqueles que tivessem condições de reparar as suas faltas lá na prisão, já desde lá, né, já tendo um processo de né, de transformação, de reeducação, de ressocialização. Olha como nós estaríamos numa situação, a população carcerária do Brasil só faz crescer, são milhares, né, de presos. A gente pergunta, fazendo o quê? Né? Como nós estamos distantes, né? Então, se nós tivéssemos, assim, algo, assim, mais de sensibilidade social, sensibilidade política, né, de mais humanidade, e, na verdade, existem movimentos nesse sentido, né? Não resta dúvida que, inclusive, Chico Xavier, ele tinha, assim, um carinho todo especial pelas questões dos presos, né? Ele visitava muito os presídios. Uma vez ele foi homenageado para receber o título de cidadão de uma cidade lá de Minas, né? E ele dificilmente aceitava, mas era tanta insistência que ele terminava indo, né? Mas quando ele chegou lá nessa cidade para receber o prêmio, né? Aí o prefeito, muito feliz por ele estar lá, disse: Chico, você quer conhecer nossa cidade, você quer começar por onde? Para lhe mostrar, agora você é cidadão lá da cidade. Ele disse: eu quero começar pelo presídio. Eu quero conhecer o presídio, né? E aí ele levou as autoridades, ficaram meio constrangidos, né? Olha o exemplo do Chico, né? Ficaram muito constrangidos, mas ele foi, né? E a pergunta de Chico também é muito emblemática. Ele perguntou a pessoa lá que trabalhava no presídio, disse: quantos somos aqui nesse presídio? Quantos somos aqui? Porque é isso, né? Essa questão aí, muitas vezes nós estamos livres, que a lei humana às vezes não nos pegou, digamos assim, no crime, mas a lei divina, ela não tem essas falhas, né? Não tem essas falhas, e todos nós somos submetidos a essa lei, e aqui e acolá a gente vai ter, em determinado momento, no tempo de Deus, né, no tempo mais apropriado para que a gente possa resgatar, seremos convocados a fazer a quitação perante a justiça divina. Ela não tem falhas nesse sentido. Então, porque ele é perfeito, né? Quem criou a lei, as leis? Uma vez eu estava dando aula, viu? Se assiste e vê aí, eu me lembro de uma aula que a gente estava dando para as crianças, acho que era adolescentes, era já um certo entendimento, né? Aí a gente perguntou quais as obras, assim, de Deus que mais você gosta, mais lhe impactam, né? Tudo. E aí foram dizendo natureza, mar, céu, lua, tal. Aí teve uma criança que chegou, teve a sensibilidade de dizer, colocou lá as leis. Olha só, olha a sensibilidade desse menino, as leis de Deus. Porque a gente não vê, né? A gente não percebe, não são visíveis, mas sem elas a gente não teria o universo, né? O universo, ele se estabelece através das leis, né? As leis físicas, da gravidade, as leis que são perfeitas, e as leis morais que regem, né, a nossa evolução espiritual. Portanto, é importante a gente perceber esse código como algo, apesar de ser bem racionalista, bem racional, né, que a gente vê, puxa vida, é assim, tem esse tom, né, de reflexão, para que nós possamos entender que não existe
felicidade do mundo espiritual sem construção, né? Não existe estado de amplitude sem uma paz na consciência. Todo o mal que a gente faz terá que ser resgatado, né? É isso que a justiça, que o Código Penal, né? Existem, porque é importante a gente perceber isso, né? Que existe essa justiça, né? Que dá livre-arbítrio, que dá liberdade para o ser humano, mas também foi a opção de Deus. Ele não nos criou perfeitos, criou simples e ignorante, mas essa é a construção necessária, né? Nós temos o livre-arbítrio para construir, mas somos responsáveis infinitamente por tudo aquilo, 100% responsável por aquilo que nós construímos, por aquilo que nós estamos pensando, agindo, falando, né? Enfim, essa é a lógica da justiça. Perfeito, Marco. E realmente a população carcerária do Brasil, né, já gira em torno de 700 mil pessoas. É muita gente. E você gente, falando né? nesse trato humanizado, eu estava lembrando do projeto das APACs, né, que acontece lá em Minas Gerais, que são as associações de apoio aos apenados, Sim. onde eles trabalham, onde eles estudam, e o índice de ressocialização é muito alto e o índice de reincidência no crime é muito baixo. Ou seja, isso mostra que o caminho da ressocialização é o caminho que devemos seguir, né, tentar partir para ele, né. Temos aqui Está em acordo, né, com a lei divina, né? Esse projeto tem muito, né? Perfeito. né? E tem tudo para dar certo, se tá alinhado, não é, com as Não, leis do tudo. cosmos. É. Tem uma pergunta que eu acho interessante o esclarecimento para todo mundo aqui, de Joana Anjos. Clara, tá lá isso, 8 e 2. Ela diz assim: Oi, é a primeira vez que ouço falar em 3 céus. Onde ficam as colônias espirituais? Qual o lugar dos 3 céus, né? Vamos por partes, né? Porque Marco estava falando aqui uma referência da Igreja Católica, que tem a ideia do céu físico e tal. E aí ela pergunta se as colônias espirituais ficam em algum desses 3 céus. Então, você pode dar uma esclarecida nesse ponto, Marco. Pronto, perfeito. Então, quando eu coloquei o slide, estava-se exatamente uma análise que Allan Kardec faz a respeito do céu dentro da teologia cristã católica, né? Que imaginam esses 3 níveis de céu, né? O A, né? Depois do cosmos, e lá de cima, o 3º céu é a morada do Altíssimo, onde existem 3 degraus. Para os muçulmanos são 9 céus, né? E cada vez que sobe o céu, mais aventurado, bem-aventurado é o espírito, né? Então, se habitar o 9º céu, já está numa pureza total. Isso é símbolo, isso é metáfora, né? A gente sabe que na doutrina espírita, assim, eu não tenho tanto conhecimento na área da astronomia, mas é algo assim, em termos de universo, já se fala de universos, né? São bilhões de estrelas, bilhões de possibilidades. O mundo espiritual é o mundo que a gente não tem ainda a evidência científica do ponto de vista de mostrar, né, ainda como mostramos agora, né, a vida em Marte, né, as estrelas que são descobertas a cada momento, porque os aparelhos, equipamentos, né, dessa ordem da ciência, desses grandes, né, como é que chama, que conseguem capturar, né, capturar essas estrelas mais distantes, né, e daí a gente vai ver, deixa eu só até pegar aqui um exemplo que eu achei bem interessante, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, né, Hubble, acho que é esse, então ele vai perceber uma infinidade de estrelas, que hoje a NASA já chega a essa quantidade aqui, eu trouxe até para vocês também, essa informação, a NASA calculou o número de 6 trilhões de estrelas, eu não sei o que é isso. Imagina você imaginar um número que é 21 zeros, 6 trilhões de estrelas.
Olha o universo, a amplitude do universo, né? Aí existem as proporções também, só para a gente entender a nível de proporção, para a gente também entender, por exemplo, Marte, Mercúrio e Plutão, né, e a Terra, Vênus, tem uma dimensão até naturalmente próxima, digamos assim, mas Júpiter, Saturno, é uma diferença da Terra, assim, muito grande, né? Então, a gente vê, por exemplo, se Júpiter fosse oco, Júpiter é o planeta oco, por dentro caberia o volume de 1000 planetas Terra dentro dele. Ó, o Júpiter é um planeta, né? Se fosse oco, não tivesse nada, caberia 1000 planetas Terra dentro dele. E aí a gente vê o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, mas mesmo assim mede 1,3 milhões de vezes mais em volume do que o planeta Terra, o Sol. Aí a gente vai nas dimensões. O planeta Arcturus mede 30 vezes o tamanho do Sol, do nosso Sol. Então termina a gente tendo uma noção assim de amplitude muito grande, né, que a gente não sabe nem calcular, né, essa dimensão. Já as esferas espirituais não são perceptíveis a olho nu, porque está em outra dimensão. Então imagina também a amplitude do mundo espiritual. Os espíritos falam, né, o que a gente percebe é que cada região, né, nós temos as colônias espirituais. No Rio de Janeiro, nós temos o nosso lar conhecida, né, o nosso lar. Já na Bahia, já tem outra colônia, salvo engano, é Redenção, que recebe os espíritos que desencarnam por lá. Aqui na Paraíba, o nome que disseram da colônia espiritual é Aruanda, até homenagem à questão indígena, né? Já houve essa revelação, que é uma colônia espiritual aqui para receber os que desencarnam nessa nossa região, e por aí vai. O mundo espiritual, ele interpenetra, né, digamos assim, o mundo físico, mas a gente não tem a dimensão, né, assim, do tamanho desse mundo, né, da dimensão. A gente já tem uma ideia do tamanho do mundo material que a gente se perde. Vocês gravaram o número que a NASA falou? Vocês têm a noção do que é 6 trilhões? É algo assim, bota 21 zero aí, para já que a NASA, que é o telescópio, né, Hubble, já consegue já identificar como estrelas. Então a gente está falando de um macrocosmo, de um macro universo que não tem tamanho, né? O mundo espiritual cabe, a nossa amiga, quem perguntou, o mundo espiritual tem lugar, né, para tudo isso, porque Deus é infinito, né? Deus cria a todo momento. Então, só lembrando essa quantidade para a gente ter uma noção, né? E às vezes a gente se sente alguma coisa, né, no universo. Imagina o tamanho da Terra dentro dessas proporções, né? Às vezes eu estava imaginando assim, se a gente tivesse em casa uma experiência. Então, o número é esse, ó, 76 trilhões de estrelas, tá? Então, imagina assim, a gente tem eita, ok? Opa, deu uma caída aqui na... Pode continuar, Marco. Foi o Wesley que caiu. Foi, né? Então, Clara, é assim. Então, se a gente tivesse assim, uma noção de dimensão, o que é o nosso planeta em relação a esse universo, né? É um grãozinho de areia, né? Que a gente poderia, um carocinho aí de qualquer fruta, bem pequenininha, né? De mamão, né? Quem gosta de mamão, aquele carocinho pretinho. Pronto, aquele ali é a nossa Terra em relação ao universo. É um carocinho, né? E a gente acha que é muita coisa, né? A gente acha que é que é o centro do universo. Isso hoje, né?
a doutrina espírita já maduramente falando, né, para aqueles que já têm uma maturidade, já percebe que não existe centralidade, a Terra não é o centro do universo, não existe mais centralidade no universo, porque ele está sempre em expansão, ok? Então, essas dimensões aí são múltiplas, né, que a gente não tem compreensão de como elas se instalam de fato, né, mas que existem, né, no universo. Eu não sei se respondi a nossa amiga, se deu uma noção, se... Wesley. Foi ótimo, foi ótimo. Você Temos a participação aqui do nosso amigo Igor Mateus também. A internet deu uma caidinha aqui. Ok. Oi. Minha internet deu uma oscilada aqui. Vamos trazer uma questão de Igor Mateus, interessante, Clarinha. Certo. Marco, amigo querido, fale-nos um pouco sobre a segunda parte de O Céu e o Inferno, onde temos os relatos dos espíritos em diversas condições. Que reflexões importantes essa parte do livro nos traz? Oi, Igor, que bom você ter traduzido essa parte. E como nós falamos no início, o livro ele vai ser dividido, né, em duas partes. Ele fala que a primeira parte é a doutrina, ou seja, são os postulados, são os princípios filosóficos, tudo, mas em seguida, né, depois que ele fala de todos aqueles aspectos, ele vai entrar na questão prática, como eu falo, dos exemplos. E ele começa, Igor, assim, a propósito, né, porque... na verdade, por que Kardec começa com os espíritos felizes, né? Até para nos estimular, né? Para mostrar que esse é o nosso objetivo, né? De construir aqui na Terra, a partir daqui da nossa Terra, esse céu espiritual, né? Céu consciencial, e aqueles que vivem, né? As características da felicidade, né? Que procuram viver uma vida plena, uma vida de dedicação, eles vão encontrar uma compensação, né, já no mundo espiritual. E ele começa contando a história de Sanson, que era um membro lá da academia, da Sociedade Espírita de Paris, né, e foi feito um acordo entre eles, né, que ele gostaria muito, era um pedido dele, que logo após a sua morte fizesse a evocação dele, né, logo em seguida, pouco tempo depois. Então, por exemplo, foi 21 de abril que ele faleceu, de 1862, e no dia 23 de abril já houve uma evocação, porque era o termo que se usava, né, Allan Kardec se dirige lá ao local e para exatamente cumprir essa promessa que ele tinha feito com o amigo Sanson, né. Aí ele faz umas perguntas bem interessantes. Eu vou ler só um trecho para criar uma curiosidade na gente, para conhecer a história. Foi na Câmara Mortuária, no dia 23 de abril de 62. Meu caro senhor Sanson, Allan Kardec, cumprimos com satisfação o dever de vos evocar o mais cedo possível, depois da vossa morte. O mais cedo possível, né? Como era do vosso desejo. Resposta do Espírito: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou ainda fraco e trêmulo, né? Pelo tempo tão pouco, né? Foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar: como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Aí, comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Aí, Sanson responde: a minha situação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre nós. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me, a princípio, num estado incompreensível, porque algumas vezes ficamos privados de lucidez por muitos dias, mas antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar. Aqui estou. Deus me ouviu. E aí ele vai falar de todas as sensações positivas, o bem-estar espiritual, a tranquilidade, né, de uma vida tranquila. E aí são vários eventos, vários
relatos, né, que são relatos, e Allan Kardec teve o cuidado de não mencionar nenhum médium, né, foi questão dele mesmo, não quis colocar. E depois a gente vai ver, depois dos felizes, a gente vai ver os espíritos, fez uma gradação, né, os espíritos felizes em primeiro lugar, até para nos estimular, né, a procurar fazer direitinho os processos, né, são os espíritos felizes. E daí a gente vai ver, só um minutinho aqui que eu vou chegar no... Aí depois a gente vai ver espírito de condições medianas, né? E aí tem a história de Joseph Bré, de Hélène Michel, de Marquês de Saint-Paul, aqueles que estão numa condição mediana, né? E por fim, ele vai falar dos infelizes, dos sofredores, dos suicidas, como é que ocorre, como o estado, né, do mundo espiritual de uma vida, né, de uma forma sofrida, de uma forma que não foi bem conduzida do ponto de vista da diretriz, da conduta. Daí, o que é que Allan Kardec quer mostrar com isso? Um fato real, um fato concreto, para que possamos refletir. Né? Isso é concreto, isso é uma viagem, né, na qual todos nós iremos passar. Né? E todos nós teremos que nos preparar para essa viagem. Qual é a bagagem, qual é os cuidados que a gente tem que ter para que nossa vida seja um processo no mundo espiritual mais feliz, que a gente não sofra tanto, que a gente não tenha tantas desilusões, tantos sofrimentos. A questão da perturbação logo no início é natural, né, para todo o processo. A gente está saindo de uma dimensão física, né, de percepções, de repente amplia-se a percepção, amplia, né, as vibrações, é outra realidade. Então, há um processo de perturbação. Se a gente, às vezes o fuso horário nos deixa perturbados, né, de um canto para outro, de um estado para outro, imagina, né, de um campo vibracional diferenciado. Então, existe, né, esse estado de perturbação. No entanto, né, a compreensão, uma vida correta, uma vida que busca, né, ser coerente, procurando ser correto, justo, nos trará uma passagem muito mais tranquila, né? Isso é muito inerente a isso, a passagem tranquila, depende dessa questão do desprendimento, né? Que a gente pode já, quanto mais o ser humano, né, o espírito for apegado, mais sofrimento terá. Isso é um princípio. Quanto for mais desapegado, né, não quer dizer uma pessoa que não tenha noção, não é isso. O desapego é saber possuir sem ser possuído. Né? Aquilo que Jesus falou também do seu evangelho. Não é ser possuído pelas coisas do mundo, mas possuir sem ser possuído. E aí, esses exemplos, né, que o Igor lembrou bem, nos estimula a gente ler cada história dessa, ver que esse Samson é um membro efetivo, né? Conheceu a doutrina espírita e como isso foi importante para ele. Né? O seu despertar, a sua lucidez do outro lado da vida, né? E a continuidade do seu processo evolutivo. Então, vale a pena a gente conferir os relatos, né? Como é que é a vida no mundo espiritual através dessas criaturas, né? Que tiveram a permissão, né? Permissão de trazer seus relatos de uma forma científica. Vale salientar que não tem nenhum negócio de curiosidade. Allan Kardec foi muito pontual nisso. Né? Trouxe exemplos para ficar para a história, né? Pegou os casos mais típicos para que possamos assim nos identificar com um ou com outro. Perfeito, Marco, perfeito. Temos ainda uma pergunta, mais uma vez, do nosso amigo Rodrigo Ranieri, e que ele diz assim, você até deu uma pincelada lá no começo. No Código Penal da Vida Futura, Kardec nos ensina que são 3 os estágios do resgate do mal praticado: arrependimento, expiação e reparação. A sequência deve ser sempre necessariamente nessa ordem? Olha, é assim, na verdade, o arrependimento é aquele estado da consciência que cai em si, né? Você cai em si para ver o que é que isso está acontecendo de fato, que nível
de compreensão, de comprometimento você está tendo perante a sua vida, né? Que tipo de comprometimento? Por exemplo, se eu estou no estado em minha consciência, não me acusa de alguma coisa, que é o primeiro momento, é a acusação da consciência. Se a consciência está nos acusando de alguma coisa, ou se o sofrimento já é, de fato, já penetrou no nosso físico, no campo emocional, então é preciso a gente fazer aquela investigação, né? O budismo fala de quatro grandes verdades, né? O primeiro deles é que o sofrimento existe para todos e que o sofrimento tem uma causa. É a segunda nobre verdade do budismo. Então, se o sofrimento existe e o sofrimento tem uma causa, eu vou ter que investigar as causas do sofrimento. Quando eu investigo as causas do sofrimento, eu sei que eu preciso agora agir para destruir ou diluir, que é o termo mais usado pela Joana de Ângeles, diluir essas causas do sofrimento. Então, o arrependimento é quando a gente se encara conosco mesmo. Olha, é isso aqui que não está bem em você. Né? Foi esse comportamento aqui que está gerando uma série de consequências negativas para a sua vida. Né? Essa, digamos assim, é a inveja que está trazendo uma série de situações negativas. É o ciúme, é sua agressividade, é sua falta de controle. Então, esse arrependimento é uma autoconsciência. Aí eu sei, eu passo a sentir a necessidade, né? E isso eu sofro, porque o processo de autoencontro não é fácil. Ninguém quer se encarar, né? Encarar a sua própria verdade, né? A sua própria sombra. Dificilmente a gente tem essa compreensão de que é imperfeito. A gente sabe que é imperfeito, mas quando a gente diz em que sentido você é imperfeito, né? Você tem egoísmo, né? Você é um egoísta. Em que momento você demonstra esse egoísmo? A gente tem dificuldade de encarar isso, mas é preciso encarar. E aí o arrependimento, ele é um processo de autoiluminação, né? De cair em si, é um processo doloroso, é um processo que a gente precisa encarar, mas pedir a graça de Deus não é suficiente, como Allan Kardec fala também. A doutrina da graça na doutrina espírita não tem muito sentido, porque se eu machuquei, se eu usurpei, se eu diminuí o outro, né, se eu usei mal, né, enfim, eu causei prejuízo a alguém, eu preciso reparar. Né, eu preciso reparar aquilo que eu fiz. Né? Não é só o arrependimento, o pedido de perdão, não, há uma necessidade de reparação. E aí o livro Ação e Reação, né, também tem muitos exemplos nesse sentido. A própria vida da gente, a gente está sempre reparando. Né? Se eu fiz um mal ao meu filho em outra existência, eu me arrependo, agora eu venho com o filho problema para continuar o processo de reparação, de compreensão, até de devolver aquilo que eu tirei, né? Do ponto de vista até financeiro, econômico, todo o investimento que eu tirei, agora eu vou ter que devolver, reparar. Né? A lei é perfeita, né? A lei divina, ninguém passa imune, né? Ninguém está imune à lei divina. Então, tudo aquilo eu preciso reparar. E a reencarnação, meu amigo, quem perguntou aí, eu não peguei o nome. Então, o arrependimento, o sofrimento e a reparação, às vezes, acontece de uma forma mais instantânea, né? Pode ser até que aconteça. Mas, geralmente, o primeiro passo é você se auto-encontrar consigo mesmo, né? Encontrar suas sombras, encontrar o motivo dos seus sofrimentos, aquilo que está gerando, né, o sofrimento. Né? E aí é preciso mergulhar, né? É preciso mergulhar. Perfeito. E eu estava pensando aqui na ideia que se tem do inferno e do céu como lugares circunscritos, e aí o nosso amigo Igor Mateus arrematou a questão, acabou de chegar com uma pergunta interessante. Ele diz assim: Marco, como compreender a questão do umbral dentro desse contexto? Será que nós espíritas acabamos inconscientemente substituindo a concepção de inferno pela concepção de umbral?
Interessante essa questão, né? Aí, até algumas pessoas perguntam, o inferno é a mesma coisa que umbral, não é? Essa é a pergunta que muitas vezes falam. Então, vocês trocaram o inferno pelo umbral. Aí, a gente fazendo, assim, uma ponderação a respeito do que é a gente responderia que não, né? Essa concepção de inferno o Espiritismo não tem lugar circunscrito. A gente vê que o inferno é um estado consciencial, o céu também, que não é nesse sentido. Agora, e o que seria o umbral, né? A gente vendo as reflexões de André Luiz, né, a gente pode entender como regiões espirituais de sintonia mental próximas à vibração do nosso planeta. Então, ali estão consciências, né, que estão em sintonia com as questões por ser um local de baixa vibração, umbral, né, existem vários níveis de umbral, mas não está um umbral bem, bem baixo mesmo, de acordo com a vibração mental. Imagine que você seja uma situação, vamos dizer, uma pessoa que tenha vícios profundos, né, vícios, cometimentos de crimes, né, uma sexualidade desnorteada, uns processos assim bem complicados do ponto de vista emocional e espiritual. Então, o que é isso? É uma região, né, espiritual que tem uma sintonia próxima, né, estão vinculados a esse nível de sintonia. No caso da Terra, foi revelado essa questão do umbral. Mas todas as regiões espirituais em que os espíritos vivem em profunda ligação com o mundo terreno têm relações com essa questão do umbral. Que aí seria, a gente poderia dizer que é um estado, né, próximo à Terra da encarnação, em função ainda da própria condição espiritual do nosso planeta, né, do planeta terreno, que ainda não é lá tão evoluído. Então, as regiões espirituais próximas à Terra, né, as próximas, né, às energias, então a gente pode chamar de regiões umbralinas, né? Salvo engano, aí se o Igor tiver alguma informação, o nosso lar fica no umbral, né? Só que numa dimensão um pouco mais elevada, onde ele vai resgatar essas pessoas, né? Esses espíritos, perdão, os espíritos que estão em situações assim de serem atendidos ou de reencarnar, enfim, existem essas regiões nesse sentido, mas não são regiões destinadas, né? Destinadas por Deus para ser eternamente dessa forma. Até porque os espíritos que estão no umbral podem sair, né, e saem constantemente, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, salvo engano, tem missões, né, belíssimas nas regiões umbralinas, inclusive com espíritos comandados pelo Cristo, né, que vai periodicamente visitar essas regiões e trazer o consolo, a esperança e o resgate dessas pessoas que estão, esses espíritos, perdão, que estão em estado de drama de consciência, ainda envolvido com essas questões do mal, né, das imperfeições, dos vícios, e das próprias ligações mentais que existem entre eles. Mas vejam bem, não é uma região destinada para isso. É uma sintonia, é algo atrativo, como também os das regiões positivas, né? Quando você tem elevações de pensamento, de sentimentos, você vai naturalmente em regiões em que faz uma sintonia, né, com essas entidades, né, de iluminação. Então, o ambiente fica iluminado. Então, numa região em que só existe falas de crime, de ódio, de mágoa, disso, qual a vibração que tem nesse ambiente? É um ambiente pesado, né? É um ambiente pesado, mas não são destinados, né? Não é algo que vai ser eternamente dessa forma. Os espíritos têm condições de sair dessas regiões, mudar de vibração, com a assistência dos mentores, da misericórdia divina, da justiça divina, que todos os dias, todos os momentos são resgatados. Isso está em Obreiros da Vida Eterna, né, resgates belíssimos, né? E tem os servos de Maria, lembra aquela história das regiões de sofrimento, né, do suicídio, do Vale dos Suicidas. Não são regiões que vão ficar permanentes, é isso que a gente
quer refletir. Mas são regiões que acolhem essas almas que estão nesse nível de vibração. Muito bem. Eu quero trazer uma última questão aqui. A gente ainda vai ter um momento musical para encerrar. Mas tem uma pergunta interessante de Gênova Márcia, ainda sobre o arrependimento e a reparação. Ela coloca assim: e quando a pessoa sabe que tem que ser o reparo e não tem coragem? Aí não completa o ciclo, né? Aí não completa o ciclo, porque precisa ter, né? Essa é a grande questão. A gente se arrepende. Lógico que eu falei assim, às vezes acontece de uma forma instantânea, a pessoa é tocada e vai em busca, né? Eu conto até uma história aqui de um amigo nosso, vocês conhecem o Rossandro Klinger, né? Ele tinha uma situação com o pai dele abandonou a família quando ele era novo e guardou uma mágoa muito intensa, né, da vida dele. Ele conta isso, essa história aí, mas me veio agora na mente porque é ilustrativo, né? Então, aquela mágoa ficou dentro dele, né? Pelo pai ter abandonado a família, a mãe ter lutado tanto, aquelas coisas todas, e aquilo ficou dentro dele, né? Ainda remoendo. Quando ele foi casar com Janine, mulher, percebeu, né? Aquilo dentro dele, ele disse, quando ele chegou depois do namoro, tal, período, né? De autoconhecimento, eles se decidiram casar, ele pediu ela em casamento, e ela disse: Rossandro, eu aceito o teu pedido com uma condição, você perdoar o seu pai. Aí ele disse, perdoar o meu pai? Meu pai já desencarnou. Ele disse assim, né? Aí ela olhou assim para ele e disse, e vocês acreditam na morte, é? Seu pai morreu? Aí ele caiu em si, né, naquele momento, né? Ele teve que fazer um processo, ele conta isso, um processo muito difícil, de encontrar com ele mesmo, né, com as dores da alma dele, né? O pai constituiu outra família e ele teve que fazer um trabalho interior muito profundo, né? E buscar a reconciliação, né, com a família dele, com os irmãos, né, do outro casamento, e aquilo para ele foi uma libertação. Ele disse, gente, vocês não sabem o que eu sinto hoje em relação a isso, né? O peso que eu tirei da minha consciência, né? Esse momento de reajuste com a própria historicidade dele com o pai. Então, a partir daí, ele conta essa história, como é importante você ter esse momento da reparação, né? Você de ir em busca, até de pedir perdão, até de se reconciliar. É difícil, precisa ter coragem, precisa. Para Rossandro, foi necessário a futura esposa dizer isso, ou só caso se você perdoar, né? Então tem momentos, minha gente, que vai ter que ter coragem, só que a gente não vai queimar etapas, porque senão a gente pode fazer uma coisa que não seja tão, mas no momento certo a gente precisa reparar, voltar, olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para um amigo, olhar para alguém que a gente feriu, né, que a gente não foi legal, e a gente tem que reparar, pedir desculpas, e perguntou o que é que eu posso, né? O que é que eu posso fazer para a gente reatar, né, os laços de respeito, de carinho, né, de amizade, porque essa é da lei, né? A lei quer isso. A lei divina quer a reconciliação, como diz o Ezequiel no seu texto lá no Antigo Testamento, quer que nós estejamos vivos, né? Reviva. Essa é a proposta da lei divina. Maravilha, muito bem. Marco, queremos agradecer, viu, imensamente por você ter dispensado seu precioso tempo junto aqui conosco, muitos aprendizados, agradecer a participação massiva das pessoas, muitas perguntas, muitas contribuições importantes. Então, você citou, eu acho que a canção Anjos, né? É um hino, na verdade é um hino da arte espírita nordestina, podemos dizer assim. Agradecer a existência do Grupo Acorde, desse movimento espírita paraibano maravilhoso. E, meus amigos, a gente vai encerrar mais um Café com Kardec e Amigos, com nosso amigo Marco Lima, fazendo uma canção, agradecendo a audiência de vocês e quem ainda vai ver o programa mais para frente. Abrimos então aí a programação do mês de agosto e vamos encerrar nossa atividade com o Marco Lima
trazendo arte espírita para elevar ainda mais o nosso pensamento. Gratidão, Marco. Vamos lá. Ô, querido, muito obrigado, viu, pela oportunidade, Igor, os demais amigos que estão aí nos bastidores. Gratidão mesmo pela oportunidade do trabalho, né, e do aprendizado também. Vamos lá, anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Eita, a emoção bateu. E tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Que assim seja.